Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, num tema crucial do direito do consumidor aqui no Brasil, que são as situações em que os fornecedores, sabe, de produtos ou de serviços, acabam não sendo responsabilizados por danos. A nossa base para essa conversa é um material bem completo, parte de um curso sobre o Código de Defesa do Consumidor, o nosso famoso CDC. E a missão de hoje qual é? É entender direitinho essas tais excludentes de responsabilidade. O que são elas, como é que funcionam na prática, olhando para o CDC. Bora lá desenrolar esse novelo? Bora. É exatamente isso. O CDC, né, ele traz como regra geral a responsabilidade objetiva. Isso quer dizer o quê? Que o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos nos produtos ou serviços, independentemente de ter tido culpa ou não. Basta provar que existiu o defeito, que aconteceu um dano e que uma coisa está ligada na outra, o chamado nexo causal. Só que, como quase toda regra no direito, né, essa também tem exceções. E são exceções bem importantes. Elas estão lá nos artigos 12 para o fato do produto e 14 para o fato de serviço. São justamente essas situações que quebram essa ligação, esse elo, entre a ação ou a omissão do fornecedor e o dano que o consumidor sofreu. Perfeito. Então, responsabilidade objetiva é a base, mas com essas brechas, digamos assim. O material que a gente está usando começa falando de duas situações que parecem meio óbvias à primeira vista. A não colocação do produto no mercado e a inexistência do defeito. Parece simples, né? Se não coloquei no mercado ou se não tinha defeito, não respondo. Mas qual é a implicação real disso na prática? Tem alguma pegadinha aí? Olha, pegadinha não diria, mas tem nuances importantes. Basicamente é isso mesmo, se o fornecedor consegue provar, e veja bem, o ônus da prova é dele, né, que ele não colocou aquele produto específico no mercado, pensa, sei lá, num produto falsificado, que usaram a marca dele indevidamente. Ou então, se ele prova, de forma cabal, que o produto ou serviço prestado não tinha defeito nenhum quando saiu da esfera dele de controle. Aí ele não tem que indenizar. Certo. E essa prova pode ser complexa, imagino. Pode ser, sim. Exige perícia, laudos técnicos, documentos. No caso da inexistência do defeito, por exemplo, é comum em casos médicos. O médico realiza um procedimento seguindo toda a técnica, a chamada Lex Artes, sem nenhum erro. Mas, infelizmente, o resultado esperado não acontece por uma reação particular do organismo do paciente, por exemplo. Se não houve erro médico, não houve defeito no serviço, entende? Aí não cabe responsabilização. É interessante que existe até uma discussão teórica, sabe? Se isso seria mesmo uma excludente ou se, na verdade, está faltando um elemento básico para ter responsabilidade, que é o próprio defeito. Uma questão mais dogmática, né? Exato. Uma discussão mais acadêmica. Mas, por que interessa na prática para o consumidor e para o fornecedor, o resultado é o mesmo. Se o fornecedor provar que não botou o produto no mercado ou que não havia defeito, ele não paga a conta do dano. Entendi. Clareou bem essa primeira parte. Agora vamos para outra excludente que o CDC traz expressamente: a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Essa aí sim me parece que abre margem para muito mais discussão, né? Com certeza. Essa é talvez a excludente que mais gera litígio, mais debate nos tribunais. A chave aqui está na palavra exclusiva. O dano tem que ter ocorrido somente, unicamente, por causa de uma ação ou omissão do próprio consumidor ou de um terceiro que não tenha nenhuma ligação com o fornecedor. Exclusiva, então. Quer dizer que se o consumidor deu uma mancada, mas o produto também tinha um probleminha, aí a história muda. Exatamente. Muda completamente. Se o consumidor contribuiu para o dano, mas não foi o único causador, se houve também uma falha do produto ou do serviço, o que a gente chama de culpa concorrente aí, o fornecedor não se livra totalmente. O que pode acontecer, nesse caso de culpa concorrente, é o juiz reduzir o valor da indenização levando em conta a parcela de culpa do consumidor, mas excluir totalmente a responsabilidade do fornecedor só se a culpa for exclusiva mesmo. Entendi a diferença. É crucial isso. E exemplos práticos de culpa exclusiva do consumidor? O que seria?
Ah, tem vários. O clássico é o mau uso do produto, né? A pessoa compra, sei lá, um eletrodoméstico e ignora completamente o manual de instruções, usando uma voltagem errada, desmonta o que não devia, usa para uma finalidade totalmente diferente. Outro exemplo comum é a falta de cuidado com informações pessoais, tipo cartão de crédito e senha. Se o consumidor anota a senha junto com o cartão, deixa na carteira e é furtado e alguém faz compras, muitos bancos argumentam culpa exclusiva do consumidor pela falta do dever de cuidado de guarda. Nossa, esse do banco é um clássico mesmo. E a culpa exclusiva de terceiro? Quem seria esse terceiro? Boa pergunta. Esse terceiro tem que ser alguém totalmente estranho à relação de consumo e à cadeia de fornecimento. Não pode ser, por exemplo, o lojista que vendeu o produto fabricado por outra empresa. Ah, porque o lojista e o fabricante estão na mesma cadeia, né? Exatamente. Eles respondem solidariamente perante o consumidor, via de regra. O terceiro seria alguém de fora mesmo. Pensa assim, você comprou uma TV novinha. Tá levando para casa no seu carro e um outro motorista bêbado bate no seu carro e quebra a TV. Ah, claro. O dano na TV foi causado por esse motorista, não por um defeito da TV ou por alguma falha da loja onde comprei. Perfeito! Esse motorista é o terceiro. A culpa pelo dano na TV é exclusiva dele. A loja ou o fabricante da TV não tem nada a ver com isso, não podem ser responsabilizados nesse caso. Outro exemplo. Alguém que vandaliza um produto que já estava na posse do consumidor. Faz todo sentido. Tem que ser alguém realmente alheio à relação de consumo inicial. Isso. Alguém cuja ação ou omissão seja a única causa do dano, rompendo qualquer ligação com a atividade do fornecedor original. Ok, acho que essa parte da culpa exclusiva ficou bem mais clara agora com esses exemplos. Mas agora, chegamos no ponto que você mencionou que gera muito debate. E o maneira que a gente consultou também dá bastante ênfase. Caso fortuito e força maior. Eventos imprevisíveis, tipo um raio, ou inevitáveis, como uma enchente gigantesca, uma greve geral que para tudo. O curioso é que o CDC, lá nos artigos 12 e 14, que tratam dos defeitos, não fala nada sobre isso expressamente como excludente. E aí, como fica? O fornecedor responde mesmo se o problema foi um furacão? É aí que a porca torce o rabo, como dizem. Essa é uma das grandes discussões no direito do consumidor brasileiro. É verdade, se você pegar o texto do artigo 12, parágrafo 3º e do artigo 14, parágrafo 3º, eles listam as excludentes, que a gente já falou, não colocou no mercado, defeito inexistente, culpa exclusiva, mas não mencionam caso fortuito ou força maior. Exato. E porque não mencionaram, foi de propósito. Para dizer que o fornecedor responde mesmo nesses casos. Existe uma corrente minoritária de pensamento que defende isso, sabe? Que o silêncio do CDC foi intencional para ampliar ao máximo a proteção do consumidor, fazendo o fornecedor assumir até esses riscos mais extremos como parte do risco da atividade empresarial dele. É a teoria do risco integral em alguns casos específicos. Mas essa não é a posição que prevalece. A grande maioria dos juízes dos tribunais e também dos estudiosos do direito entende que o caso fortuito e a força maior podem sim excluir a responsabilidade do fornecedor, mesmo não estando escritos lá nesses artigos. E qual o argumento para isso, se não está na lei específica do consumidor? O argumento principal é que o caso fortuito e a força maior são causas de exclusão de responsabilidade que vêm lá da teoria geral do direito civil. São princípios gerais, e eles rompem o tal do nexo causal. Se o dano foi causado por um evento totalmente imprevisível e inevitável, não faria sentido culpar o fornecedor por isso. Seria exigir o impossível. Entendi. É como se fosse um princípio tão básico que nem precisaria estar escrito ali de novo. Mais ou menos isso. A ideia é que o CDC não revogou essa regra geral do Código Civil nesses casos. Só que aí vem o pulo do gato, a distinção que realmente importa na prática e que gera muita discussão. A diferença entre fortuito interno e fortuito externo. Ah, lá vem. Fortuito interno e externo. Já ouvi falar disso. Como a gente diferencia um do outro? Me dá uma luz aí. Vamos lá. O fortuito interno é aquele evento que, embora talvez imprevisível no momento exato em que acontece, ele se relaciona diretamente com a atividade do fornecedor, faz parte dos riscos inerentes àquele negócio.
É um risco que a empresa, de certa forma, assume ao operar. Tipo o quê? Pensa num assalto dentro de uma agência bancária. É um evento externo ao controle imediato do gerente naquele momento. Sim, Mas faz parte do risco da atividade bancária lidar com segurança e possíveis assaltos. com certeza. Ou uma fraude cometida por um funcionário do banco. Ou ainda uma falha inesperada numa máquina essencial para a produção de um bem. Nesses casos de fortuito interno, a jurisprudência majoritária entende que o fornecedor continua responsável, porque é um risco ligado à própria organização da empresa, aos seus processos, à sua atividade fim. O consumidor não pode ser penalizado por isso. Entendi. O risco está dentro da porteira da empresa, digamos assim. Isso, boa analogia. Agora, o fortuito externo. Esse é diferente. É aquele evento que não tem nenhuma relação com a atividade específica do fornecedor. É algo totalmente estranho, alheio aos riscos esperados daquele negócio. É algo que aconteceria independentemente da existência daquela empresa ou daquela relação de consumo. E exemplos de fortuito externo? Seria o raio que você falou. O raio é um bom exemplo se atingir as instalações sem que houvesse uma falha prévia de segurança por parte da empresa, tipo falta de para-raios adequado onde era exigido. Desastres naturais de grandes proporções, como enchentes, terremotos, furacões que destroem tudo. Outro exemplo muito debatido é o assalto ao ônibus ou a carro de aplicativo durante o trajeto. Isso é fortuito interno ou externo para o transportador? Boa pergunta. O transporte em si é a atividade dele, mas o assalto na rua parece mais um problema de segurança pública, né? Algo fora do controle direto da empresa de ônibus ou do app. Exatamente. E é assim que a maioria dos tribunais tem decidido. Consideram que o assalto no transporte coletivo ou individual de passageiros, em via pública, é um fortuito externo, um fato de terceiro ligado à segurança pública que rompe o nexo causal com o serviço de transporte em si. Nesses casos, a responsabilidade do transportador costuma ser afastada. Nossa, que interessante essa linha divisória. E ela pode ser tênue às vezes, imagino. Muito tênue, e depende muito da análise do caso concreto. Por exemplo, um assalto dentro da estação de trem ou do ônibus, se ficar provado que houve falha na segurança que a empresa deveria prover ali dentro, aí já pode voltar a ser discutido se não seria um fortuito interno. Entendi. A análise é sempre caso a caso, olhando a natureza da atividade e a relação do evento com essa atividade. Perfeito! Essa distinção entre o risco que é inerente ao negócio, interno, e o evento que é totalmente alheio, externo, é absolutamente fundamental para entender quando o caso fortuito ou a força maior vão ou não excluir a responsabilidade do fornecedor no âmbito do CDC. Fantástico. Acho que conseguimos cobrir bem essas excludentes. Então, para a gente recapitular e amarrar as ideias. A regra no CDC é a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos. Ponto. Mas essa regra tem exceções, que são as excludentes de responsabilidade. Vimos as questões expressas nos artigos 12 e 14. O fornecedor prova que não colocou o produto no mercado, prova que o defeito não existe ou prova que a culpa pelo dano foi exclusivamente do consumidor ou de um terceiro estranho. E vimos também que, embora não esteja lá nesses artigos, a Justiça majoritariamente aceita o caso fortuito e a força maior como excludente, desde que seja um fortuito externo, ou seja, um evento imprevisível e inevitável, totalmente desconectado dos riscos próprios da atividade do fornecedor. É isso, né? Resumo perfeito. É exatamente esse o panorama geral das excludentes de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Mostra que, apesar da ampla proteção dada ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação, a responsabilidade do fornecedor não é ilimitada, não é absoluta. Existem situações específicas que rompem esse dever de indenizar. Certo. E pensando em quem está nos ouvindo, talvez estudando por um concurso ou mesmo querendo entender seus direitos, qual seria a grande mensagem, o takeaway principal dessa nossa conversa toda sobre as excludentes? Olha, eu diria que a mensagem principal é dupla. Primeiro, para o consumidor. Sim, você é muito protegido pelo CDC, a regra é a sua proteção e a responsabilidade do fornecedor,
Mas atenção, essa proteção não é um cheque em branco. Você também tem deveres, como usar o produto corretamente, tomar cuidados básicos com as suas informações e saiba que nem todo problema ou dano que acontecer vai gerar automaticamente uma indenização. É preciso analisar se não foi culpa sua exclusiva, ou de um terceiro, ou um evento totalmente externo e inevitável. E para o fornecedor? E para quem estuda a ótica dele? Conheça bem os limites da sua responsabilidade. Saiba que você tem o direito e o ônus de provar essas excludentes. Documente seus processos, seus controles de qualidade, suas orientações ao consumidor. Isso pode ser decisivo numa disputa. No fim das contas, o sistema busca um equilíbrio, né? Proteger o vulnerável, mas sem imputar ao fornecedor uma responsabilidade por fatos que fogem completamente ao seu controle ou que foram causados por outros. A análise de cada caso concreto, com base nessas regras e distinções que a gente conversou, é sempre essencial. Excelente. Equilíbrio é a palavra. E você mencionou uma coisa interessante no final da nossa conversa original. Uma reflexão que eu queria trazer de volta. Com tanta tecnologia nova surgindo o tempo todo, inteligência artificial tomando decisões, carros autônomos, internet das coisas conectando tudo na nossa casa, serviços totalmente digitais e descentralizados. Como ficam esses conceitos que a gente discutiu? O que vai ser considerado defeito num algoritmo de IA? Quem é o terceiro numa transação em blockchain? Um ataque hacker massivo, dispositivos IoT, é fortuito interno ou externo para a empresa que os fabricou ou para o provedor de serviço? Como esses conceitos que foram pensados para uma realidade mais analógica, talvez, vão se adaptar? Nossa, você tocou num ponto fundamental e que já está tirando o sono de muito jurista por aí. É a grande questão para o futuro do direito do consumidor e da responsabilidade civil como um todo. Como aplicar essas categorias defeito, culpa exclusiva, fortuito interno e externo a esses novos riscos, a essas novas complexidades que a gente mal consegue prever direito ainda? Será que a noção de defeito vai ter que abranger falhas algorítmicas, vieses embutidos na programação? A culpa exclusiva do consumidor vai incluir, sei lá, no atualizar um software de segurança ou usar senhas fracas em múltiplos dispositivos conectados. E o fortuito, um ataque cibernético sofisticado patrocinado por um Estado-nação contra uma plataforma digital. Isso é externo? Ou a segurança cibernética se tornou um risco tão inerente ao negócio digital que falhas em contê-lo seriam fortuito interno? São perguntas ainda sem respostas definitivas. O direito vai ter que evoluir, se adaptar, básicos, de buscar a causa do dano, de verificar se houve falha na esfera de controle do fornecedor, de analisar a conduta do consumidor. Esses provavelmente vão continuar sendo o nosso norte, mas a aplicação deles vai ser cada vez mais desafiadora, com certeza. Fica aí a reflexão para todo mundo que opera ou estuda o direito nessa nova era. Que ótimo gancho para o pessoal continuar pensando. Realmente, o direito do consumidor está mais vivo e dinâmico do que nunca diante dessas transformações. Bom, e com essa provocação sobre o futuro, a gente encerra essa nossa análise aprofundada de hoje sobre as excludentes de responsabilidade no CDC. Espero que tenha sido útil e esclarecedor para todo mundo que acompanhou. Com certeza, foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Valeu demais pela parceria e pela clareza nas explicações. E para você que nos ouviu, continue ligado aqui no Concurseja para mais conteúdos e aulas detalhadas sobre direito e outras matérias. Tem muito mais vindo por aí nos nossos cursos e aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.